Olá, coisa querida! Professora Adriane Falti seguindo aqui com a nossa parte de classificação das constituições. E você achou que tinha acabado? Não, tem mais ainda. Eu falei para você que o povo gosta de uma classificação. Então vamos lá agora falando a respeito da alterabilidade. Aqui a nossa classificação é quanto à possibilidade ou não de se mexer na Constituição. Podemos mexer nela? Podemos alterar o seu texto? Se pode, pode de que forma? É fácil de fazer isso? É difícil? Como é que é isso? E a gente tem aqui 1 milhão de formas de classificar quanto à alterabilidade. Vou trazer aqui as principais. Nós podemos classificar as constituições quanto à sua possibilidade de alterar ou não o seu texto em constituições rígidas, constituições flexíveis ou ainda constituições semi-rígidas ou semi-flexíveis. Vamos lá. Primeira coisa, a Constituição rígida, que é a nossa, por exemplo, é aquela Constituição que, para alterar o seu texto, eu exijo um processo mais difícil, mais solene do que o processo de elaboração de uma lei ordinária. Então, por exemplo, para a gente criar uma lei ordinária no Brasil, como que faz? Bom, preciso da aprovação da Câmara, do Senado, pelo quórum de maioria simples. Acabou. Então, iniciativa pode ser de um monte de gente, maioria simples passou na Câmara, passou no Senado, o presidente lá sancionou, plim, tá valendo aí, já temos uma lei ordinária. Agora, e para fazer uma emenda à Constituição? Aí não! Aí o negócio é mais difícil. Eu preciso da iniciativa de apenas algumas pessoas, não é uma galera que pode. Tem que passar nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, mas tem que ser aprovado pelo quórum de 3/5. Não é assim qualquer quórum, não. É um quórum elevado. E ainda tem que ser votado em 2 turnos. Então tem que passar nas duas casas em 2 turnos e tem que ser aprovado em todas as vezes pelo quórum de 3/5. Então não é um negócio tão fácil de ser aprovada. Então quando eu tenho um rito mais rigoroso, mais rígido para alterar a Constituição do que o de elaboração de uma lei infraconstitucional, nós falamos que essa é uma Constituição rígida, ok? Tá. E o que é uma Constituição flexível? É o contrário. A Constituição flexível é aquela em que o processo de alteração da Constituição é o mesmo para elaborar uma lei ordinária. Então, para fazer uma lei ordinária ou para fazer uma norma da Constituição, é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho uma Constituição flexível. E a Constituição semi-rígida ou semi-flexível? É aquela em que parte do seu texto vai exigir, para alterar, parte do texto exige um processo mais dificultoso e a outra parte pode ser alterada como se fosse uma lei ordinária. Então, parte ela é rígida e na outra parte ela é flexível. Por isso, semi-rígida ou semi-flexível. Então, a gente pode anotar assim, ó, bem fácil. A rígida, aquela que exige um processo mais rigoroso, dificultoso mesmo, para a alteração da norma constitucional. Aliás, são as constituições rígidas que garantem o chamado princípio da supremacia formal da Constituição. Ou seja, a Constituição, quanto à alteração, ela não está ali no grupo das leis ordinárias, ela está aqui, ó. Ela é mais difícil, ela é mais solene. Ela que garante esse status formalmente acima das leis ordinárias. Porque se para a gente alterar a Constituição é a mesma coisa alterar uma lei, porque ela não é tão superior assim, não é verdade? Então, por isso, a supremacia formal da Constituição, ela é garantida pela rigidez do nosso texto. E a flexível, como eu disse, por sua vez, é aquela que fica moleza, né? É um processo menos rigoroso. Vou colocar aqui, é um processo simples, igual ao de elaboração, por exemplo, de uma lei ordinária, tá? Nesse tipo de Constituição, uma Constituição flexível, não existe hierarquia entre uma norma da Constituição e uma legislação infraconstitucional, por exemplo. Por quê? Porque para fazer elas é a mesma coisa, é mesmo simplificado, certo? Então, por isso, não é o caso da nossa Constituição. E a Constituição semi-rígida ou semi-flexível
é aquela, como eu falei, tem uma parte rígida e uma parte flexível. Você acredita que nós já tivemos uma Constituição assim, hein? Vou colocar aqui, ó. Nós tivemos a Constituição do Império de 1824, que ela dizia, no artigo 118, que algumas coisas só poderiam ser alteradas através de emenda, mas tudo aquilo que não era constitucional podia ser aprovado através de legislação infraconstitucional. Então, havia a possibilidade de parte do texto da Constituição ser alterada por um processo mais rigoroso e a outra parte podia ser alterada por legislação ordinária. Então, se na tua prova vier assim, que a gente nunca teve Constituição semirrígida, errado, nós já tivemos a Constituição do Império de 1824. Todas as demais Constituições rígidas, tá? Supremacia aqui, então, formal da Constituição. Ok até aqui? Tá. Olha só uma outra coisa. Na tua prova vai dizer que a nossa Constituição ela é rígida pela existência de cláusula pétrea. E tá errado. A existência de cláusula pétrea não torna uma Constituição rígida. O que torna uma Constituição rígida é o seu processo de alteração, tá? Então, grave isso. O processo de alteração é que torna uma Constituição rígida e não a existência apenas de cláusula pétrea, ok? Beleza? Já vi várias questões falando isso, cadê você aqui? Aí. Que a existência de cláusula pétrea é o que torna uma Constituição rígida e não é verdade. A Constituição ela é rígida dado o seu processo de alteração. Existem algumas outras classificações, como por exemplo, tem gente que fala em Constituição imutável. Constituição imutável é aquela Constituição que não dá para mexer de jeito nenhum. Não é o nosso caso. A nossa Constituição ela é rígida, mas ela não é uma Constituição imutável, por exemplo, tá? E tem ainda uma classificação de Alexandre de Moraes, ele mesmo que está pensando, Xandão, que seria a Constituição chamada de superrígida. Então, Constituição superrígida. Essa é a classificação só do Alexandre de Moraes, tá? Para ele, uma Constituição superrígida é aquela que, além de ter um processo diferenciado para a sua alteração, também teria um grupo que não poderia ser alterado de jeito nenhum, e ele chama aqui de cláusula pétrea. Entretanto, e ele então defendia que a nossa Constituição seria uma Constituição superrígida. Entretanto, essa classificação não é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque nós sabemos que é possível se dispor a respeito do tema de cláusulas pétreas. O que eu não posso é abolir uma cláusula pétrea. Sim ou não? Deixa eu te lembrar isso aqui. Olha só, é cláusula pétrea os direitos e garantias individuais, certo? Então, se eu pegar lá, por exemplo, um habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia individual, ok? Eu posso ter uma lei relativizando o habeas corpus, dispondo sobre ele? Posso, claro que eu posso. Eu não posso ter uma lei diminuindo aquilo que a Constituição me garantiu ou abolindo o habeas corpus. Tipo, agora não tem mais habeas corpus no Brasil, isso eu não posso. Eu estaria violando cláusula pétrea. Então, eu não posso ter emendas à Constituição para abolir cláusula pétrea, mas eu posso ter emendas constitucionais sobre a temática e relativização de temas que envolvam cláusulas pétreas. Por isso que essa classificação do Alexandre de Moraes, ela não é aceita, né? Não é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, para a nossa prova, você leve que a nossa Constituição, ela é uma Constituição rígida. Só que às vezes, pode aparecer lá, de acordo com o Alexandre de Moraes, tal, a nossa Constituição se classifica como, mas tem que saber que para ele é tal da superrígida. Então, superrígida por quê? Porque além de um processo mais rigoroso, ainda existem a tal das cláusulas pétreas. Mas lembrando que a gente não pode abolir elas, mas pode relativizá-las, ok? Por isso que ela não é a classificação adotada. Vou colocar aqui, superrígida, Alexandre de Moraes. Ok até aqui? Muito bem. Então, vou colocar aqui exemplo a nossa para você já ir pegando, né?
como que é a nossa Constituição. Tá. Quanto ao modo de elaboração, eu adoro essa parte aqui. Quanto ao modo de elaboração, nós podemos ter dois tipos de Constituição. Eu tenho constituições dogmáticas ou as constituições históricas ou costumeiras. As constituições dogmáticas, vou colocar aqui, ó, elas são sempre escritas. Sempre escritas. Por isso que as constituições históricas ou costumeiras são não escritas. As constituições dogmáticas, portanto, são aquelas que partem da manifestação de um poder constituinte. Então, eu vou ter um momento constituinte que eu tenho a elaboração dessa Constituição. Então, vou colocar aqui, que decorre de um poder constituinte, ok? E ela é chamada de dogmática porque ela parte de dogmas. Vou colocar aqui, ó. De dogmas. O que é isso? De ideologias, de valores que são estruturais e fundamentais. Então, eu tenho teorias, sistemas, planos bem elaborados e bem traçados que vão gerar a nova Constituição. Então, quando a nossa Constituição foi feita, e isso você pode observar de uma forma muito clara no preâmbulo da nossa Constituição. Lá você sente qual que era a vibe do momento, entendeu? Qual que era a ideologia que estava permeando, qual que era o ideal. Então, quando eu tenho uma Constituição, que ela surge a partir de um momento constituinte, quando eu tenho uma reunião lá, seja do povo, direto, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, e ela vai extrair valores daquela sociedade, aquilo que é relevante, importante para aquele povo, e cria uma Constituição em um dado momento formal, eu tenho uma Constituição dogmática. Quando essa Constituição ela não surge nesse momento assim, ela é construída ao longo da história, nós temos uma Constituição, quanto ao modo de elaboração, histórica ou costumeira. Que, como você viu comigo anteriormente, é também uma Constituição não escrita, consuetudinária, ok? Ainda um pouquinho mais. As Constituições dogmáticas, elas podem se subdividir em... Pega aqui o vermelhinho, aí. Constituições ortodoxas ou constituições ecléticas, também chamadas de compromissórias. Compromissórias. Uma Constituição ortodoxa, também já vi numa prova falando simples, é aquela baseada em uma única ideologia, enquanto que a eclética é formada por uma reunião, um conjunto de ideologias. Quer ver que vai ficar bem fácil você gravar? Se você pensar assim, ó. Quando eu tenho uma pessoa que gosta de vários estilos musicais, tipo, pega o Spotify da pessoa e tem lá um pagodinho. Quando você vê ter um rock, aí do nada, absolutamente nada, vê um sertanejo. Pula-se um funk. O que essa pessoa é? O que a gente fala? Ah, ela é uma pessoa eclética. Não é só, pessoa eclética, pessoa que tem vários gostos musicais. Mas tem pessoas que não. Tem pessoa que Deus o livre. A galera do rock, é só rock e acabou. Bota um sertanejo, já faz cara feia. Tá lá no churrasquinho no final de semana, bota um pagodinho. Galera do rock já faz cara feia. Tem pessoa que é o quê, ó? Só gosta de um tipo. É uma pessoa ortodoxa. Então, você vai pensar em constituições ortodoxas, aquelas que partem de uma única ideia, de uma única ideologia, de um único valor, um único princípio. Enquanto que uma constituição eclética, heterodoxa, compromissória, é aquela que vai de várias ideologias, que reúne essas ideologias, muitas vezes
contrárias para formar uma vontade geral, tá? A nossa Constituição é um grande exemplo de Constituição eclética. Nós falamos de várias coisas, atendemos vários ideais. A gente não está se preocupando só com um pensamento, a gente se preocupa em conciliar várias ideologias, ok? Muito bem. Já a Constituição histórica ou costumeira, como eu disse, é aquela criada através desse processo lento, contínuo de formação, ao longo do tempo, reunindo a história, as tradições do povo e tudo mais, como é o caso da Constituição inglesa. Tá? O povo falando aí assim, ó, o roqueiro, ele é roqueiro até tocar evidências, né? Que daí, aí é um hino, né? Aí não tem roqueiro, pagodeiro, não tem ninguém. Aí existe o brasileiro que se une para cantar evidências. É a música mais tocada dos karaokês do Brasil, quiçá do mundo. É. Ô, louco, música boa demais, né? Aqui você pode ser o que você quiser. Tocou evidências, é só alegria, não é verdade? Muito bem. Quanto à finalidade, aqui a gente está analisando para que a Constituição é feita, o que ela se propõe a realizar. E eu tenho três grandes, as principais aqui, classificações, que é a Constituição Garantia, a Constituição Balanço e a Constituição Dirigente ou Programática. Vamos por partes aqui, vai ficar bem fácil. A Constituição Garantia é aquela que tem como finalidade, é isso que nós estamos classificando, que tem como finalidade definir limites ao Estado, estabelecendo garantias. Essas constituições, chamadas de Constituição Garantia, são aquelas constituições típicas do modelo de Estado liberal. E a tia tenta não voltar, mas eu preciso voltar na história com você. O Estado liberal é aquele Estado que, naquele modelo estatal, que afastava a intervenção do poder político. Então, era um momento em que se exigia por parte do Estado garantias individuais. Eu precisava limitar o poder do Estado. Lembra que antes do Estado liberal nós tínhamos o Estado absolutista, em que o Estado controlava tudo e qualquer setor da vida das pessoas. É o Estado que mandava e desmandava e não havia nada que me protegesse contra esse Estado, contra esse monstrão Leviatã aqui, chamado Estado, que simplesmente impunha sua vontade e eu tinha que acatar e ponto final. Quando surgem, então, os direitos e garantias fundamentais, os direitos de primeira geração, eles servem para quê? Para dar uma segurada no Estado. Falei, ei, dá uma segurada aí, para com isso. Eu preciso que você me dê liberdades. E é nesse período que surge o Estado liberal, o Estado não intervencionista, que garanta a maior liberdade, inclusive liberdade aqui econômica. Então, os direitos e garantias individuais surgem nesse período em que eu tenho a queda do Estado absolutista, principalmente, e o início do Estado liberal. As constituições que surgem, então, nesse modelo liberal, que traduzem aqui garantias individuais, são chamadas de Constituição Garantia. Então, qual é a finalidade dessa Constituição? Limitar o Estado, limitar o seu poder, garantindo e assegurando direitos e garantias individuais, ok? Muito bem. Eu tenho ainda a Constituição Dirigente. Pula para dirigente porque fica mais fácil de entender, depois eu falo da balanço. A Constituição Dirigente, ela, muitas vezes, estabelece também garantias, mas a finalidade dela principal é estabelecer programas. Por isso que ela é chamada também de Constituição Programática. Fins. Diretrizes para o Estado. E por isso, geralmente, elas são constituições analíticas, como é o caso da nossa, típicas daquele Estado chamado de Estado social, ou Estado de bem-estar social, famoso welfare state, que surge ali com o surgimento dos direitos de segunda geração. Então, lembra que o Estado liberal, ele é caracterizado por esse Estado não intervencionista, que não se mete na realidade, só assegura direitos e garantias individuais, liberdades.
Só que a gente viu que só liberdade, às vezes o bicho pega, né? Às vezes as pessoas começam a abusar aqui dessas liberdades umas contra as outras. E eu preciso que o Estado garanta determinados direitos, direitos mínimos, que nós estamos falando aqui dos direitos sociais, por exemplo. Então, apesar do Estado me dar garantias e liberdade, eu tenho liberdade de locomoção, associação, reunião, né? Tudo isso é maravilhoso, claro que sim. Mas eu tenho alguns direitos que dependem de um agir do Estado e não apenas de um não agir do Estado, como direito à educação, direito à saúde, próprio direito ao trabalho, condições dignas para que as pessoas possam trabalhar. Então, eu dependo de um agir também do Estado. E o que uma Constituição dirigente ou programática faz? Ela mostra, ela define o programa para o Estado. A nossa Constituição, ela é recheada desses programas. Então, ela olha para o Estado e fala assim, ó, é para lá que vai para lá. Entendeu? É para cá que você tem que olhar. Esse é o caminho, é nesse sentido que nós temos que chegar naquele determinado objetivo. Então, por exemplo, os objetivos da República Federativa do Brasil nada mais são do que programas, diretrizes. É a Constituição dizendo assim, Brasil, olha para lá. Esse é o caminho. Tracei a reta aqui, ó, só vai e alcance esse objetivo. Então, você tem lá, por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Veja que ele não está dando uma garantia, não está limitando o Estado. Ela está dizendo assim, poder público, você precisa garantir uma sociedade livre, justa e solidária. Como que você vai fazer isso? Aí que há dificuldades. Aí você tem leis, políticas públicas, você tem um monte de programas, de coisas que você vai fazer para atingir aquele objetivo constitucional, aquele comando, aquele programa que a Constituição traçou. Então ela fala lá, como que vai garantir saúde? Ela define um programa, ó, você tem que garantir saúde assim, tal. Aí a partir disso eu tenho leis e programas que vão cumprir aquela diretriz do Estado. Então veja que a finalidade principal dela é definir esse programa, como o Estado deve, para onde ele deve olhar, como ele deve agir. Então, Constituição garantia, limita o Estado apenas. Constituição dirigente, a finalidade principal dela é o quê? Definir programas, ações, diretrizes para um atuar do Estado, típicas desse estado de bem-estar social. Ok? Tá. E ainda, e a Constituição balanço? Tá. A Constituição balanço, costumo dizer que ela serve para fazer um balanço. Ela regulamenta a realidade de um Estado. Essa caneta não está deixando a minha letra muito bonita. Em um dado momento. Em um dado momento histórico. Vou te dar um exemplo. Ó. As constituições adotadas na antiga União Soviética. Você tinha de tempos em tempos uma constituição que surgia nesse período na antiga União Soviética. Essas constituições, elas tinham como finalidade analisar qual etapa, qual estágio elas estavam na evolução para o modelo de Estado socialista. Então, você tinha uma Constituição inicialmente que refletia aquela realidade. E você ia, então, fazendo constituições ao longo desse período para ver como estava a situação, para ver se já estava dentro dessa evolução do Estado socialista. Então, por isso que a Constituição Balanço é aquela que faz um balanço, porque ela vai refletir o degrau de evolução até chegar no seu objetivo final, tá? Hoje aqui também já não é muito utilizada. Hoje que nós temos mais, basicamente, são constituições dirigentes. Então, a nossa Constituição, logicamente, ela é o quê? Constituição Federal, ela é uma Constituição dirigente. Ah, senhora, mas ela também limita o Estado. Com certeza, com certeza. Mas a sua finalidade aqui é traçar esses programas, essas diretrizes, tá? Por isso, na nossa prova, a nossa Constituição, ela é uma Constituição dirigente. Segue aí da 4 que tem mais! Quanto à correspondência com a realidade, ou ainda a classificação quanto à ontologia. Ó, ontologia. Essa é uma classificação do filósofo alemão chamado Karl Loewenstein.
Eu falo o nome dele, porque você sabe que eu não fico falando nome de filósofo, você não precisa saber. Nesse caso aqui, o nome dele costuma aparecer em prova, Karl Lowenstein. E ele classifica, então, as constituições quanto a essa correspondência com a realidade. Então, nós vamos analisar se uma constituição, ela de fato reflete a sua realidade e ela atinge aqui o objetivo, que é limitar o Estado, controlar o poder público. E daí ele vai analisando se a Constituição faz isso ou se ela não faz. Então, a gente pode classificar em constituições normativas, constituições nominativas ou ainda em constituições semânticas. Anota aí com a tia. Constituição normativa é aquela em que o texto constitucional, vou colocar assim, adequação da conste, ela está exatamente igual aqui à realidade. A realidade social. Pensa na Constituição normativa como aquela que veste bem. Sabe aquela roupa que você põe e fala assim, nossa, certinho, feito para mim. Então, é aquela Constituição que casa aqui com a realidade política e justamente por isso, o que seu texto casa com a realidade política, ela consegue controlar de forma eficiente o poder político. Pensa naquela roupa que veste certinho, bem justinha, bem acertadinha, sabe? Não é aquela que você pegou, né, emprestada, né? Aquela que foi feita sob medida para você. Essa é a Constituição normativa. Eu tenho ainda a Constituição nominativa. A Constituição nominativa é aquela que não há essa adequação perfeita, mas ela pretende chegar lá. Então, não tem uma adequação, mas ela quer chegar lá. Ela é prospectiva, ou seja, um dia ela vai cumprir o seu papel. É tipo aquela roupa que tá meio apertada, você tá sabendo? Assim, aquela roupa que tá meio apertada, ela não veste bem, mas você tá focado na dieta, você tá ali, ó, pensamento positivo, você vai entrar nela um dia, ela tá ali, justa, né? Aqueles pulinhos assim para entrar na roupa, mas um dia você vai entrar com folga naquela roupa, um dia ela vai estar certinha. Então ela não veste bem, mas um dia ela vai vestir. Ou seja, é aquela Constituição que apesar de não corresponder exatamente com a realidade, ela é bem intencionada. Ela quer ser normativa, entendeu? Ela quer ser normativa. Atenção, você quer ser fitness, entendeu? Você quer meter o shape, mas ainda tá com aquela dificuldade, você tá tentando vestir aquela roupa que ainda não tá servindo, entendeu? Mas vai servir. Fé, foco e determinação. Então, a Constituição nominativa é exatamente essa, que ela não casa com a realidade, mas ela é bem intencionada, tá? E a semântica? A semântica é o migué, meu amor. A semântica, ela não tem adequação e ela nem quer. Vou colocar aqui, ó. E não se pretende. Aqui, eu falo que a Constituição semântica é aquela Constituição só para inglês ver. Ela não visa regular a vida política do Estado. Ela é só uma formalização de uma situação ali existente. Geralmente, uma Constituição semântica é uma Constituição que decorre de um Estado autoritário. Estado totalitário que vai lá e impõe uma Constituição. Então, geralmente, você tem uma Constituição semântica quando você tem uma Constituição outorgada. Então, ele vai lá, impõe do jeito que ele quiser, ele tá nem aí com limitar poder político, corresponder com a realidade. É aquela roupa frouxona lá que você nem sabe que tá usando aquela coisa lá. Tá? É aquela roupa que não serve, nem nunca vai servir, e não é o teu objetivo fazer com que ela sirva, tá? Então, normativa, aquela roupinha, ó, feita sob medida, que corresponde com a realidade e, por consequência, consegue realizar um eficiente controle do poder político. Aquela Constituição que é o mundo ideal. A nominativa, não há uma adequação, mas estamos quase. Estamos ali, ó, focado. Pretende. A Constituição nominativa, ela sempre pretende ser normativa. Um dia, quem sabe, ela vai atingir esse objetivo. Por isso, ela é prospectiva, ela olha para esse futuro.
Já a semântica é aquela que está nem aí com a cor do negócio. Ela não se adequa à realidade, ela também não tem esse objetivo, tá? Ela nem pretende corresponder com a realidade, como eu te falei, típica de estados autoritários. E aí, professora, qual que é a nossa? Aqui nós temos um problema. Temos um problema, Teteia, porque há uma divergência doutrinária a respeito desse tema. Tem doutrinadores, como por exemplo Pedro Lenza, que vai dizer que ela é normativa, que a nossa Constituição é normativa. Ela é uma roupinha que fecha, tá? Ó, pá. Mas tem gente que vai olhar e falar assim, não, ela tá apertada. Tá apertada. Pedro Lenza vai dizer assim, não, gente, tá só justinha. Mas tá servindo. Outro par da doutrina vai dizer assim, tá apertada, tá apertada. Não tá correspondendo com a realidade, é uma Constituição nominativa. Então, há uma divergência na doutrina se a nossa Constituição ela é normativa ou se ela é nominativa. Aqui, como é que você vai resolver isso? Nas questões da tua banca. Então, o que você tem que buscar é como a sua banca já se comportou a respeito disso. Por exemplo, a questão que a gente tem do CESP, a questão de 2010, dizendo que era normativa. Mas, de qualquer forma, esse é o tipo de questão que se a banca falar que é normativa, vai dar recurso porque tem uma galera falando que é nominativa. Se falar que é nominativa, vai dar recurso porque tem uma galera aí falando que é normativa. Professora do céu, não me coloca nesse enrosco. Se eu tiver que escolher, veio lá na minha prova, a banca não tem questão nenhuma para eu ter referência. O que é o marco? Marca normativa. Marca normativa. Porque bem ou mal, né, gente, a nossa Constituição, eu acho ela uma roupa meio justa. Eu acho que ela tá bem justinha, assim, a gente tá precisando dar uma enxugada, né? Mas, para sua prova, leva a normativa, porque ela tá servindo, entendeu? Tá servindo. Tá meio apertada? Tá, mas tá servindo. Então, para a sua prova, considerando aí as questões das bancas, mas já reforço para você, tem divergência. Se falar um, se falar outro, vai dar ruim, vai dar recurso na banca, vai dar recurso na prova, tá? Então, se é uma questão de alternativa, tenta ir por exclusão. Então, você já sabe as outras características, então vai por exclusão. Ah, você sabe que ela não é ortodoxa, você sabe que ela não é histórica, então vai tentando eliminar. Mas chegou lá, fez tudo o que podia e tá na dúvida entre normativa e nominativa, chegou lá, eliminou tudo que podia. Não tem como, você vai ter que escolher uma, escolhe normativa, tá? Porque é o que tem se discutido, é o que tem se levado, especialmente porque as bancas se inspiram aqui na doutrina de Pedro Lenza. Ok? Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, com dor no coração, porque tem divergência a nossa Constituição. Como normativa, mas lembrando, né? Eu acho que ela é uma roupinha apertada. Eu acho que ela é nominativa, porque ela ainda não é adequada, ela tem várias coisas, ela olha para frente, né? E a gente sabe que, infelizmente, a nossa Constituição, apesar de excelente, ó, apesar de não fala mal da Constituição, apesar de excelente, ela ainda tá meio apertada, tá meio justinha. Mas na prova, vamos lembrar que ela é normativa, se tiver que escolher uma na hora, tá? Sempre tenta fazer a eliminação, não deu, manda normativa mesmo, ok? Tá. Quanto ao local de decretação, aqui é bem simples, essa é aquela classificação que, na minha opinião, eu acho meio desnecessária. Inútil mesmo, mas já apareceu, então nós temos que falar. Aqui a gente vai analisar se a Constituição ela foi elaborada no local onde ela vai ser aplicada ou fora. Então, por exemplo, uma Constituição heterônoma ou uma heteroconstituição é aquela Constituição elaborada fora do estado que vai produzir efeitos. Como assim? Vou dar um exemplo. Primeira Constituição da Albânia. Primeira Constituição da Albânia foi elaborada numa conferência internacional em 1913. Tipo, uma conferência lá fora para regulamentar a Albânia. Constituição do Camboja também foi feita numa convenção das Nações Unidas, para valer em outro lugar. Isso é uma Constituição heterônoma.
Já uma Constituição autônoma, autoconstituição ou homoconstituição, é aquela Constituição que é elaborada no local que ela pretende regulamentar, que é o nosso caso. Então, a nossa Constituição foi feita onde? No Brasil, para regulamentar quem? O Brasil. É isso aí. Então, elaboradas no estado que vai produzir efeitos. Moleza? Meu Deus do céu, né? Constituição de 88. Tá? E fechamos as classificações, hein? Como eu disse, tem 1 zilhão de tipos de classificação. Essas são as principais, aquelas que você não pode deixar de saber, tá? E daí a tia tem uma tabelinha aqui, ó, para te ajudar. Por quê? Deixa eu te dar aqui o bizu de como cai em prova. Ele vai dizer assim, ó, a Constituição, quanto à extensão, se classifica em heterônoma e autônoma. Errado. Quanto à extensão é sintético-analítica. Então, meio que você tem que saber, entendeu? Quanto à origem, é escrita ou costumeira? Não. Quanto à origem, é outorgado, promulgado, cesarista ou pactuado. Entende? Então, tem que saber meio que esses nominhos aqui, tá? Dessas principais classificações, que é geralmente assim que vem. E, claro, saber as características da nossa. E por isso, você grava assim, ó. A nossa Constituição, ela é pedra funde. Pedra funde. É a pedra fundamental, mas é fundamental, né? É a pedra funde aqui, ó, pra você não errar. Olha só comigo. Quanto à origem, ela é promulgada, porque votada, porque popular. Quanto à forma, ela é escrita. Quanto à elaboração, ela é dogmática, daí você lembra que é eclética ou compromissória. Quanto à alterabilidade, ela é rígida. Quanto à extensão, ela é bem longa, analítica. Quanto ao conteúdo, ela é formal, porque levamos em consideração, para definir norma da Constituição, a forma, a roupinha que ela veste, e não seu conteúdo. Ela é uma Constituição autônoma quanto ao local de decretação, quanto à ontologia normativa, mas lembra que tem divergência, e quanto à finalidade, ela é uma Constituição dirigente. Muito bem? Muito bem. Finalizamos aqui, então, a nossa aula de classificação das Constituições. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.